Oi, pessoal, tudo bem com todos? Estamos aqui para mais um programa em nosso podcast e hoje vamos entrevistar o Diego Wildeberger, que ele vai falar sobre telemedicina para nós. Então, esse é o tema de hoje. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Hélio? Tudo Como bom, pessoal vai? que está em casa? Satisfação estar aqui falando com Por vocês. favor, Obrigado fale pelo um convite. pouquinho, antes de mais nada, fale um pouquinho de sua formação, o que é que você estudou, o que é que você faz hoje em dia, se apresente um pouquinho para nós. A minha formação ela é um pouquinho desafiante, né? Porque ela começa nas ciências da computação e vai até a odontologia e psicologia, né? Por questões... Sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de inovação, né? E me identifiquei, ainda jovem, ali com 18 anos, com a possibilidade de fazer, né, uma faculdade de ciências da computação, porque a gente via o avanço da tecnologia, a gente via as coisas que estavam acontecendo com a tecnologia, o surgimento da internet. Eu falei, e essa vai ser a profissão do futuro, e era o que todo mundo falava, né? E fui fazer ciências da computação também por uma questão emocional. Eu nunca fui muito bem de lidar com as pessoas. Eu nunca fui muito bem de expor minhas emoções, em falar em público, né? Muito tímido, muito introspectivo. Então, atrás da tela do computador fica tudo resolvido, né? Só que isso não estava fazendo muito sentido para mim. Eu, de fato, queria conhecer o mundo, queria conhecer mais pessoas e acabei fazendo odontologia, né? Para superar alguns medos de timidez, de introspecção, e me apaixonei pela odontologia, principalmente pela parte cirúrgica. Eu tenho um irmão também que é dentista, então isso acabou sendo um fator motivacional para me adentrar nessa área, né? E dentro da odontologia, eu me deparei com um mercado de pacientes com medo de dentista, né? E eu me fiz uma pergunta, quem é que cuida desses pacientes que têm medo de dentista? Quem é que cuida e trata os traumas, as fobias? Que é o psicólogo. Desses? Não tem dentista especializado em controle do medo. Isso. E aí eu fui procurar me especializar em hipnose clínica, né, para poder ajudar esses pacientes, né? Fui para os Estados Unidos, hoje eu sou reconhecido pelas principais associações de hipnose dos Estados Unidos, né? Só que a hipnose por si só é uma ferramenta que, quando você não tem o conhecimento da psicologia, você fica um pouco limitado. Então eu fui buscar psicologia, a psicanálise junguiana, né, a cognitivo-comportamental, a psicologia positiva, a meditação, mindfulness e transcendental, para fazer um casamento aí junto com a hipnose clínica, e acabei entrando no mundo do desenvolvimento humano e da saúde mental, né, e junto com filosofia, teologia e uma série de outras áreas que compõem aí esse arcabouço, né, do autoconhecimento, né? Então, essa é a trajetória bem resumida, ou seja, né, da minha formação. Você passou pela área 1, 2 e 3. Pois é. Né? Então você é multitemático. Agora, você exerceu a profissão de odontólogo? Todas elas. Todas elas. Atuei como... Você conhece a famosa piada do dentista? Não. Todo mundo fica de boca aberta para você. Atuei como programador, né, fazendo sistemas, né, de computador ali junto a terceirizadas da Petrobras, da TIM, né, desenvolvendo sistema para eles. Depois atuei como dentista, né, operei em alguns hospitais aqui em Salvador, dentro do centro cirúrgico ali do Aliança, do Hospital da Bahia, do Santo Amaro, né? E aí o desenvolvimento humano e autoconhecimento me levou a ministrar treinamentos, né, e seminários em Portugal, Peru, Chile, Estados Unidos. Com o surgimento aí da pandemia, né, em 2018 eu parei de atuar como dentista, me dedicando somente para essa parte do autoconhecimento, desenvolvimento humano e saúde mental corporativa, né? E depois da pandemia surgiu a oportunidade de a gente pegar todo esse conhecimento de tecnologia, saúde e desenvolvimento humano e entrar no ramo da telemedicina para desburocratizar a saúde e levar a saúde mental e física para empresas de pequeno e médio porte, né? E aí a gente levar a saúde para a população no geral. Tá. E qual é o fundamento da telemedicina? Tá. A telemedicina, ela surge como nos Estados Unidos ela existe desde 2005, tá? Mas ela aqui no Brasil ela tem esse boom aí durante a pandemia, né, com o objetivo realmente de aumentar o acesso inicialmente para psicólogos, para controle de ansiedade, burnout, etc. Mas depois veio o entendimento que alguns médicos precisariam também realizar atendimento por telemedicina,
para facilitar ali tanto a consulta, né, quanto o recebimento de receita para quem não podia sair de casa. Na pandemia estava todo mundo trancado. Então ela surge como uma solução, né, de locomoção durante a pandemia, no momento que está todo mundo ali preso. Hoje ela vem como uma ferramenta de auxílio à saúde, principalmente para empresas, né, onde o colaborador não precisa mais se ausentar do ambiente de trabalho para ir no médico, para fazer um exame, né, porque ele consegue fazer ali, para comprar uma receita, ele consegue fazer a consulta através de um aplicativo por vídeo, o médico passa ali a receita por WhatsApp, por e-mail que ele recebe, tá? Ele pode comprar o remédio pelo iFood. A gente precisa fazer o exame, o médico solicitou o exame. Ok, nós temos parcerias com alguns laboratórios, os laboratórios vão até a empresa que aquela pessoa trabalha para realizar o exame. Então, o ganho para uma empresa é muito grande. Tá? Então, o que fundamenta a telemedicina é exatamente essa desburocratização da saúde e aumenta acesso à saúde, principalmente a saúde de atenção primária, né, que é aquele pessoal que busca aí o atendimento no serviço público. Né, numa UPA, por exemplo, 94% dos casos que chegam numa UPA, a gente consegue hoje resolver com telemedicina. A telemedicina, a teleconsulta, que eu estou me referindo. Tá? Porque existe uma série de outras telemedicinas, que é, por exemplo, diagnóstico de exames cardíacos, diagnóstico e laudos de exames de imagem. Tudo isso já acontece por telemedicina já há bastante tempo. Hoje, quando eu me refiro aqui na nossa conversa sobre telemedicina, eu estou me referindo a teleconsultas. Tá? Então, a gente tem alguns números aí. Durante a pandemia, foram 7,5 milhões de atendimentos realizados por teleconsulta. Né? E no ano de 2023, a gente chegou nesse número aí de 30 milhões de consultas realizadas através da telemedicina. A gente está falando que agora em 2025, em reais, a gente está falando de um mercado de 5,5 bilhões de reais, né, de desenvolvimento, né, de movimentação na área da saúde por conta dessa tecnologia. Tá bom. Agora, os planos de saúde hoje, eles oferecem a telemedicina? Os planos de saúde de um modo geral? Alguns oferecem a telemedicina. Só que qual é a grande questão? Será que é divulgado? Será que é difundido esse serviço para a população? Porque, quer queira, quer não, né, o plano de saúde ganha dinheiro com quem não usa. Né? E se você faz um trabalho de divulgação, se você faz um trabalho de mostrar que esse serviço existe, vai aumentar a quantidade de uso, vai reduzir a taxa de lucratividade daquele plano. Né? Então, alguns planos hoje, eles oferecem o serviço de telemedicina, mas eles não divulgam nem incentivam o uso, principalmente de uma forma preventiva. Né? Que é o interessante. Se você está ali trabalhando com uma ação preventiva, cuidando não somente da pessoa que está utilizando, mas entregando serviços que vão ajudar na questão da família, e aí que a gente usa também, dentro do serviço que a gente presta, uma questão voltada para a saúde mental. Né? Você tem não somente ajudando aquela pessoa, mas ajudando o bairro, a empresa que ela trabalha, as pessoas que ela se relaciona, todo mundo com esse acesso, né, à saúde. Ninguém quer ficar doente, o fato é esse, mas ninguém também coloca a saúde como primeiro lugar. A partir do momento que a gente traz isso como preventivo, né, a gente está estimulando, falando, use o médico, né, faça a sua consulta médica, cuide para evitar problemas lá na frente. Mas por que será que essas empresas não estimulam aqueles credenciados a utilizarem a telemedicina? Por que eles não têm interesse em implantar isso? Não seria o oposto? O efeito não seria exatamente o oposto? Porque me parece que a telemedicina, além daquilo que ela gera, né, do ponto de vista do objetivo final, que é a questão da saúde, seja lá de consulta, de prescrição de exame, diagnóstico, etc., e resultado de exames também, que são feitas as devidas interpretações e tal, ela também não teria um ganho por conta disso, do ponto de vista financeiro, os planos de saúde. Eu sei que o plano de saúde, como você falou, o plano de saúde ele quer otimizar cada vez mais as suas receitas. O oferecimento disso não geraria uma redução de despesa? Você acha que não? Aí, por outro lado, só para concluir, por outro lado, tem a questão cultural da população, que a população ela está, desde sempre, acostumada a ir no médico,
Perfeito. Ela não, parece que a crença de você não ir no médico, não estar diante do médico, e sim à distância, remotamente, talvez gere uma certa confusão ou até uma negação. Eu acho que a gente tem que ver todos os elementos aí. Não acho que haja preponderância de um sobre o outro. Eu acho que tudo é uma fase meio que embrionária. Eu acho que tem seu lado positivo e tem seu lado que talvez não seja tão positivo. Isso vai muito da estratégia de gestão daquela empresa. Né? Se a gente olhar para os planos de saúde, se a gente for considerar, né, uma mensalidade de R$2.000, um exemplo, para um plano de saúde, muito bom. A gente está falando de R$24.000 no ano. Né? Mas se a gente imagina que o custo de uma UTI pode chegar a 3 milhões, né, o custo para a seguradora é muito alto. Então, se ela estimula o uso, né, e muita gente vem fazendo mau uso do plano, né, questão de cirurgias de reparação estética, né, cirurgias não, né, mas por questão de autoestima, o custo do plano de saúde é muito alto. Então, se eles se estimulam, eles quebram. Então, eles mantêm o quê? A gente trabalha com plano de saúde. A gente não. O plano de saúde lá, né, trabalha como uma espécie de seguradora para você usar quando você precisar e não como uma medida preventiva. Então, se ele estimula esse uso, ele aumenta o custo dele com o laboratório, com o centro cirúrgico, com profissionais que o cliente não está pagando. O cliente está pagando anuidade. Na telemedicina é diferente. Na telemedicina e teleconsulta a gente consegue estimular isso, porque o modelo de negócio é diferente. Né? A gente não tem os custos que um plano de saúde teria. E se você parar para observar, o que as pessoas geralmente usam no plano de saúde, na sua grande maioria, é consulta e realização de exames. Porque ninguém quer fazer cirurgia, ninguém quer estar dentro de um centro cirúrgico. Né? Mas o preço que se paga, né, para usar esse serviço é exatamente para, se lá na frente eu vier a ter um problema, o seguro cobre. Então, o plano cobre. Então, hoje o plano é negociado mais como um seguro de saúde mesmo e de vida, né? E não como um benefício e acesso à saúde. Agora, então vai muito de modelos de negócio. Agora é curioso porque tem alguns planos que eles até têm a telemedicina, porém só em algumas poucas especialidades. Eu digo isso porque o meu plano só tem psicólogo. Não tem mais nada com telemedicina. Exatamente. Então é isso que vai muito da estratégia de cada empresa. Eu posso falar pela minha, né? Eu não posso falar pelas outras empresas. Isso vai muito da estratégia, do plano de custo, né? O que eles estão querendo por trás, né? Se estão colocando a telemedicina somente ali como uma estratégia de agregar valor para o serviço e dizer que tem, olha, nós também temos, você não precisa ir para a concorrência, né? Então, eu discuti isso, a gente acaba entrando numa discussão bem polêmica. Aqui, que eu estou raciocinando, então, na verdade, esse argumento que você coloca da restrição dos planos de saúde em decorrência de um provável volume muito grande de acesso, de atendimentos e tal. Uhum. Então, isso aí não acontece onde? É no setor público? A telemedicina estaria voltada mais para onde, exatamente? Para os dois. É muito uma questão de... hoje a gente já tem algumas turmas... Mas, por exemplo, se a telemedicina ela pode acarretar isso, uhum. Então, como é que ela pode se justificar do ponto de vista econômico? Que ela é um pouco inviável nesse sentido. Não estou falando que a telemedicina é inviável. Não, eu sei que você não está falando, quem está falando sou eu. Uhum. Então qual é a grande... qual é o grande mote disso aí? Qual é a grande justificativa? Do uso da telemedicina? Exatamente. Exatamente, você melhorar, você não precisar se deslocar. Ah, tá. A telemedicina é a facilitação. Hoje você consegue ter uma... Hoje você consegue ter uma reunião com a pessoa no Japão por conta da tecnologia. A questão da logística, por exemplo. Você não precisa se deslocar. Vamos pegar cidades do interior. Vamos pegar cidades do interior com 10 mil habitantes. Muitas vezes, os habitantes dessa cidade vão ter consulta com médicos da cidade vizinha. Porque não tem médico especialista ali e muitas vezes não tem um médico clínico geral. Se a gente for falar do serviço público, a gente está falando que aquela cidade, aquela prefeitura está custeando o deslocamento de alguns habitantes daquela cidade para que ele tenha consulta na cidade vizinha. Então, a telemedicina reduziria muito esse custo. Né? Por quê? Ele não precisa mais sair da cidade dele. Ele não precisa sair mais do bairro dele. Agora, sim, é uma questão cultural.
as pessoas, eu preciso ir no médico porque ele precisa pegar em mim, ele precisa medir minha temperatura, né? Ele precisa saber se eu estou me sentindo bem. Ele tem que me examinar. Cientificamente, né, já está comprovado hoje que não precisa disso. 94% dos casos que chegam numa UPA, você não precisa tocar no paciente. É o relato dele, é o sintoma, o que é que você está sentindo, o que é que você está tomando, já está tendo acompanhamento médico, não tô. Aqui, você vai tomar isso aqui, vai realizar tais exames para a gente investigar, você retorna para ver como que a gente vai fazer, então, a conduta a partir dos resultados do seu exame. Né? Então, dentro do serviço público, por exemplo, você tem ali as pulseiras azuis e verdes, né, que são casos de baixíssima complexidade, né, que a telemedicina resolve. Né? Que a maioria. E se a gente for parar para observar, dentro da população nacional, somente 27% da população nacional tem cobertura de plano de saúde. Todo o restante depende do serviço público. E aí, quando o serviço público está lotado, como é que faz? Quando a pessoa se desloca de uma cidade para outra para ter um atendimento com um médico especialista e não consegue a consulta e precisa voltar para casa frustrado, com todo o custo de viagem, como é que faz? Então, a telemedicina ela surge como uma ferramenta para viabilizar esse acesso. Você não precisa mais sair da sua cidade, você não precisa mais sair da sua casa, você não precisa mais sair da sua empresa. O médico vai lhe atender de forma humanizada, né? E quando você tiver ali os resultados dos exames e trouxer para ele, ele vai encaminhar você a partir dali para um atendimento numa clínica, num hospital ou qualquer coisa que seja. Vamos supor, a pessoa vai ou faz uma consulta remota. Certo. E aí é atendido pelo profissional, o profissional prescreve os exames todos, né, que a pessoa faz. A partir do resultado que ela tem desses exames, ela pode também mandar à distância ou ela tem que entregar para o profissional. Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Não, ele manda à distância. Manda à distância. A requisição do exame? Tudo. À distância? Não, o resultado do exame. Ele tira uma foto e manda de volta para o médico. Tá. Uhum. Não é necessário estar presente com o médico. Não. Ele pode pegar o próprio PDF, agora, né, o material que ele recebe do laboratório exemplo, e encaminhar para o médico. Hoje, coincidentemente, eu fui no meu dentista aí, ali no Taigara, e em frente ao shopping, né? E ali tem muitos prédios, N profissionais de saúde. Uhum. Então é muito comum você ver pessoas com uma certa idade caminhando com dificuldade, indo ao médico e tal. Então eu acho que esse benefício é muito grande, porque essa questão da locomoção, quando a pessoa já tem uma idade avançada, é um transtorno muito grande. Eu me lembro Exato. Que eu tinha uma tia, que já até faleceu, que ela me dizia muito assim, já era uma senhora, né? E ela dizia que ela, quando ia ao médico, ficava a semana inteira imaginando como é que ela teria que fazer para chegar até lá. Uhum. São Paulo sabe como é que é, uma cidade complicadíssima, tudo longe e tal. Então, esse aspecto é muito favorável. Sim, essa é a principal vantagem da telemedicina. É a principal vantagem. Agora, tem a questão também que o propósito final é que você procurar investigar qual mal que está lhe causando, se você tem alguma enfermidade e tal, né? Então, o SUS adota a telemedicina. Existem algumas prefeituras que já utilizam. Santa Catarina tem mas algumas, ainda Paraná é uma coisa embrionária. É uma coisa que está começando agora. E você acha que a tendência é se ampliar cada vez mais? É uma tendência. Quais são os entraves? Não tem por que não acontecer. Né? Acho que o principal entrave que existe talvez seja interesse em fazer acontecer. Porque você diminui estrutura física com telemedicina, né? Você diminui estrutura física, você diminui corpo clínico contratado com a telemedicina, isso para o setor público. Né? Você diminui as filas de espera por consulta de baixa complexidade.
Então você tem um desafogamento. O entrave, além da falta de interesse, seria a cultura. Né? Porque precisa ser feito um trabalho de educação da população para que ela entenda que ela tem literalmente acesso à saúde na palma da mão dela, no computador que ela tem dentro de casa. Basta ter uma câmera e um microfone. Então hoje algumas prefeituras já estão implantando, né, nos seus planos de governo, algumas já estão funcionando de fato, né, o serviço de telemedicina. No Paraná já tem, em São Paulo já tem, em Santa Catarina já tem. Aqui em Salvador, até onde eu saiba, não existe a telemedicina ainda, né, dentro do serviço público, mas faz parte do plano de governo do nosso prefeito. Né? Afinal de contas, ele falou isso durante a candidatura dele. Mas e no serviço público nos interiores aqui da Bahia? Aí que não tem mesmo. Aí quanto mais para o interior, menos acesso à tecnologia e inovações. Quanto mais para o interior você vai, menos acesso à tecnologia e inovação. Deixa eu lhe falar uma coisa. Por exemplo, a gente vive num país muito pobre, particularmente a região Nordeste e Norte. Perfeito. São as duas regiões mais pobres do Brasil, em que existe um atraso secular em tudo, né? E enfim, essa coisa aí, pelo menos eu desde que me entendo por gente, se fala que um dia o Brasil vai chegar lá, que o Brasil é um país de futuro e tal. Parece que o futuro está muito distante do Norte e Nordeste. Perfeito. Em detrimento de outras regiões estão bem mais desenvolvidas, né? Então, essa questão de você ter que obrigatoriamente ter um computador, entender um pouquinho dessa tecnologia, isso também me parece ser um obstáculo muito grande, por conta dessa desinformação dessas populações extremamente prejudicadas, materialmente falando, a pobreza absoluta e tal. Então nós temos ainda, majoritariamente, uma população muito pobre, muito assim, alijada desses processos todos de modernidade. Então, eu acho que isso também é um problema, né? É um problema e não é um problema... Não estou dizendo que seja insolúvel, mas é um problema. É um problema e não é um problema quando a gente percebe o que eles têm colocado como prioridade. Né? Existe no próprio YouTube, existem alguns canais onde você vê que a pessoa mora numa casa de pau a pique, numa rua sem asfaltamento ou nenhum tipo de preparo, né, de paralelepípedo, calçamento, qualquer coisa, é uma rua de barro, de terra, e a pessoa tem um iPhone. Então hoje o celular ele virou o que era a parabólica nos anos 80. Todo mundo queria ter uma parabólica. Hoje é o celular. E muitas vezes a pessoa não pode comprar o celular, mas ela dá um jeito de comprar para que ela tenha acesso à tecnologia, ao mundo. Né? Então, por mais pobre que ela seja, ela consegue um celularzinho velho de 200, 300 reais, porque ficou mais fácil falar pelo WhatsApp do que falar pelo telefone. E quer queira, quer não, quanto mais para o interior a gente consegue incentivos de empresas para poder ajudar com isso aí, a levar a saúde, a levar a educação, né, para essa população. Aí, Diego, e o acesso da internet, como é que faz? A gente tem um empresário, né, que quer colonizar Marte. E esse cara que disponibilizou um serviço de internet que você usa numa canoa dentro do rio na Amazônia. Você só precisa do céu aberto para ter acesso à internet. Né? Então, hoje a gente tem algumas facilidades que podem se levar. Agora, o que é que eu penso, Hélio? A gente não pode depender somente da iniciativa de governo. A gente tem um setor empresarial muito forte que, se unindo, eles estão acima do governo. Se unindo, eles conseguem fazer muito mais pelo país. Eu acho que uma das características, por exemplo, que tornam os Estados Unidos é porque os empresários fazem pelo país. Não ficam esperando o governo fazer como a gente fica esperando aqui. Então, a partir do momento que você tem iniciativas privadas, você tem grande influência na política daquele país. Então, se você tem empresas que se unem, por exemplo, para desenvolver projetos e levar projetos de saúde e educação com tecnologia para um público de mais baixa renda,
eu acredito que a gente ganha muita coisa. Enquanto a gente estiver esperando e dependendo da política, infelizmente a gente vai ter aí uma maioria menos favorecida, elegendo pessoas, né, para estar no controle de um país, de um estado que estão articulando ali em benefício próprio. Pelo menos é assim que eu vejo. Independente de partido, independente não, de... Aí eu acho que... Aí já é minha opinião. Eu concordo inteiramente com o que você está falando, mas eu acho que é independentemente de partido mesmo, que a gente sabe o que é que está acontecendo no nosso país. Exato. E tudo bem, eu entendo sua posição, tá, mas eu posso falar, eu digo abertamente isso, não tem nenhum problema. E tem uma outra situação em que, por mais que a Lei Áurea tenha sido assinada em 1988, a gente ainda vive num país escravo que depende ali do benefício para... Caramba, a gente está vendo uma coisa. A gente tem reduzido a mão de obra no interior por conta de benefício. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar porque, se trabalhar, eu vou perder. O estado do Maranhão, ele tem mais pessoas recebendo esse auxílio do governo do que pessoas efetivamente laborando. Pois é. Isso agora, aí é uma inversão completa de valores. Exato. Porque uma solução é porque no Brasil tudo que se torna, por exemplo, provisório vira permanente. É assim. Você sabe o que eu estou dizendo. Então, quer dizer, essa aí é uma política de governo mesmo, ideológico, de tornar o cidadão passivo. A multiplicação da pobreza escraviza o homem. Exatamente. Você nunca vai sair dessa condição de pobre, porque você está recebendo as migalhas que o governo está lhe dando. Você vai ficar preso eternamente a isso. E a região não desenvolve, enquanto outras regiões estão aí, né, a quilômetros de distância. Mas eu queria só lhe falar uma coisinha aqui, não querendo fazer o contraponto, apenas algumas questões que eu li e eu queria que você comentasse, que se refere a algumas desvantagens da telemedicina. Privacidade, tá? Okay. Essa primeira, você perde a sua privacidade. Por quê? Você interagindo com o médico. Por quê? Na internet. Tudo se vaza na internet, né? Você precisa... A empresa que está fornecendo o serviço... lhe dá a segurança adequada. Exatamente. Não, eu sei. Eu só levantei isso. Aqui, segurança dos dados. Também. Sim. Nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que você obrigatoriamente tem que cumprir. Perfeito. A questão da falta de exame físico, que você disse que não é. Mas é o que eu apurei aqui. Diagnóstico não abrangente, velocidade da internet. Isso é um problema. Às vezes você está lá na consulta, cai lá o sinal, enfim. Aí já a questão técnica, né, tecnológica, digamos. Vídeo, áudio e o que eu li aqui, determinada, a gente pode chamar de frustração dos pacientes em certos casos. Tá? Dentro daquele modelo tradicional e tal. Eu sei que é uma coisa totalmente avessa, né? O modelo tradicional. Então, isso pode fazer com que algumas pessoas se ressintam de algo mais. Na verdade, e causar uma pequena frustração. Na verdade, todas as desvantagens que você levantou a respeito da telemedicina existem em qualquer área de atuação. Inclusive na medicina atual. Né? Onde a pessoa está com o celular e ela pode gravar a consulta médica dela e aquilo ali vazar. Né? Hoje existe toda uma parte de segurança de dados. E banco? Tem desvantagens de usar banco? Sua informação bancária, sua vida financeira está dentro do banco. Pode vazar a informação? Pode, mas existe toda uma parte de segurança, né, de dados por trás que evita que esses dados vazem. Você precisa quebrar o sigilo bancário com autorização judicial para você conseguir fazer isso. Na saúde é a mesma coisa. Então, quando a gente olha assim, as desvantagens é a privacidade. Eu acredito que a privacidade é ainda maior, uma vez que a pessoa pode estar ali, continua ela com o celular, um fone de ouvido, fazendo a consulta dela, independente de onde ela esteja. É ela e o médico. Existe aí o sigilo profissional, a ética profissional. O médico não vai sair disponibilizando esse tipo de informação. Então, o que acontece ali é exatamente como seria dentro de um consultório médico. E as informações e o prontuário é como é a informação de banco.
né? A gente está lidando com tecnologia, a gente está lidando ali com um banco de dados, né? Não somente ali com o sistema bancário, com as nossas informações, mas cartão de crédito, que é bancário também, né? Acaba sendo. Né? E as assinaturas que a gente faz na internet, que hoje está tudo muito interligado. Né? Existe antes de surgir a LGPD, e por que a LGPD surgiu? Porque os dados estavam sendo comercializados. Não é que eles estavam sendo vazados. Eles estavam sendo comercializados, estavam sendo vendidos. Então, a partir do momento que você tem uma lei que proíbe você de vender esses dados sem o consentimento do usuário, porque você pode ter ali, dentro das suas políticas de privacidade, dizendo que aquele dado vai ser comercializado e a pessoa pode aceitar aquilo. E se ela aceitar, ela não pode reclamar. Então, mesmo com a lei LGPD, os dados podem ser comercializados com o consentimento da própria pessoa, que, na maioria das vezes, não lê o que está aceitando. Né? A falta do toque físico, de fato, ele é uma questão relacionada ali à telemedicina, mas é importante lembrar que a telemedicina, o foco são procedimentos de baixa complexidade. Então, deixa de ser uma desvantagem para a telemedicina quando você define o propósito para qual ela é usada. Né? Qual foi o outro que você falou? Eu falei aqui sobre... Peraí. Que a questão da conexão, sim, ela precisa garantir uma boa conexão com a internet para poder fazer o acesso. Não abrangente. O diagnóstico ele é de baixa de complexidade. Né? Então, se a pessoa, até o plano de saúde, né? Você chegar no consultório de um médico particular, o diagnóstico dele também não é abrangente. Porque ele depende pontual. de exame também, né? Exatamente. Aí, hoje em dia tudo depende de exame. Agora, a telemedicina no interior do Brasil, a gente já falou, tem essa questão das distâncias, enfim, das precariedades, né, de algumas regiões rurais do país. Agora, a telemedicina, pelo que eu estou entendendo, é um conceito mais amplo do que a simples consulta online. Exatamente. Vai muito além disso, não é? Vai. Daí você pode se depreender que é um avanço significativo, cuja tendência é se alastrar a médio e longo prazo. Se a gente for falar em telemedicina, não somente na teleconsulta, hoje você, com o avanço da tecnologia, você consegue importar alguns equipamentos e ampliar a área de atuação, né? E você coloca ali, você consegue criar quiosques que vão fazer ali oximetria, que vão fazer medição de pressão, né, que vai conseguir fazer ali um exame de glicose, né? Tudo isso através da telemedicina, como você tem uma central de computador, de tecnologia, onde você faz tudo dentro do quiosque e aquelas informações coletadas ali em tempo real é enviada para uma central que te dá uma resposta imediata, seja para um laboratório ou seja com inteligência artificial. Hoje a gente tem os próprios relógios que a gente utiliza hoje em dia, que eu não chamo de relógio, né, que é um celular de pulso, né, tem toda essa tecnologia de medir batimento cardíaco, oximetria, né, alguns já estão vindo para medir pressão, e isso é o quê? Isso é telemedicina. Eu tenho um tio que vez ou outra ele faz ali o check-up com o médico cardiologista dele, o médico falou, compra um smartwatch, né, compra um Apple Watch, porque ele vai fazer ali a sua medição, sua aferição cardíaca, e ele vai estar mandando para mim direto para o meu e-mail, eu vou conseguir acompanhar. Isso não é telemedicina? Isso a gente não precisa de segurança de dados também, porque vai que essa informação vaza. Então a telemedicina é muito ampla e a gente consegue, através da tecnologia que a gente está tendo hoje, eu estava conversando isso outro dia com uns amigos, caramba, nós estamos em 2025. Há 125 anos atrás, não existia metade, um terço, um décimo do que existe hoje. Em 1920 não tinha televisão, né? Não tinha telefone. Em menos de 100 anos, olha como que avançou a tecnologia. Do jeito que vai, né, de carros autônomos, no Japão eu vi hoje vídeos de caminhões no Japão sem a boleia, sem a cabine do motorista, apenas uma câmera conduzindo aquele caminhão. Então a tecnologia está avançando muito rápido e a telemedicina vai junto disso aí. Carro voador também. A partir do momento que você tem esse avanço tecnológico, todos os acessórios relacionados à medicina vão evoluindo juntos.
Né? Equipamentos para medir pressão, equipamentos para medir oxigenação, equipamentos para medir temperatura, equipamentos para que você possa enxergar a pupila da pessoa, fazer um exame auditivo, análise de garganta. Hoje já tem um kit que você pode comprar e deixar dentro de casa, onde você mesmo opera esse kit e o médico do outro lado recebe as imagens para fazer o exame. Então o avanço da telemedicina no geral está muito grande. Só que o Brasil talvez ainda não esteja pronto para receber isso, e existe todo um tempo de maturação, que é normal de cada cultura, né? Mas a teleconsulta, ela já está aí ganhando mercado. Né? E assim, você conversa com as pessoas e as pessoas, não, eu quero isso. Porque vem a ser uma alternativa ao plano de saúde. Né? Muitas vezes, uma consulta com o médico custa o quê? 250, 300, 700 reais, R$1.000, dependendo do profissional. E ele tem ali um acesso à telemedicina com um valor muito mais acessível do que isso e com consultas ilimitadas. Então, através de uma mensalidade de R$50, ele tem acesso ao médico ali 24 horas por dia, de forma ilimitada para ele e para a família. Então, isso é uma desburocratização muito grande da saúde. Né? E as pessoas vêm aceitando esse tipo de coisa a partir do momento que elas se sentem seguras e educadas em como utilizar o serviço. Certo. Agora, tem um outro público que é beneficiado seguramente, que é a categoria dos profissionais de saúde, com a telemedicina, que a gente não falou ainda. Sim. A gente falou do usuário normal, do paciente, mas tem também os profissionais. Sim. Eu apurei aqui, por exemplo, treinamento de profissionais. Você também pode realizar troca de informações de pesquisas, não é verdade? Eu acho que os próprios profissionais podem utilizar. Com certeza. De uma forma mais ampla. Não é isso? O profissional, isso acaba se tornando uma acessibilidade, uma facilidade muito grande, porque ele pode atender pessoas em qualquer lugar do país. Né? Antes da regulamentação da telemedicina no Brasil, um médico ele não poderia atender um paciente de outro estado, né, a menos que ele tivesse ali o registro do Conselho Regional de Medicina naquele estado. Ele poderia ir, sim, pontualmente no estado, fazer uma cirurgia e voltar. Mas a partir do momento que ele estabelecesse uma frequência, ele precisaria estar ali junto, né, ao Conselho Regional de Medicina naquele estado. A telemedicina veio descentralizar isso. Então, até o médico, se ele está de férias na Europa, ele consegue continuar atendendo os pacientes dele através da telemedicina. A psicologia e a psiquiatria se beneficia muito disso. Você não precisa estar mais presencialmente naquele local. Você consegue atender seus pacientes de forma remota e melhorar sua qualidade de vida. Vamos imaginar uma cidade como São Paulo, onde a pessoa está no hospital, mas ela tem um consultório do outro lado da cidade, e às vezes com aquele trânsito ali, você leva 2 horas para chegar de um lugar para o outro, onde na verdade sem trânsito levaria ali 30 minutos. Mas caramba, são 2 horas. Então eu vou atender online hoje. Então o modelo, a forma de trabalho, os modelos de negócio vão se adaptando com essa facilidade que a telemedicina vai trazendo. O profissional hoje, ele pode atender quem ele quiser, aonde ele quiser. E como é que você identifica esses profissionais que adotaram essa modalidade? É fácil? Eu estou lhe fazendo uma pergunta de leigo completo. Tá. Fácil não é. Por onde é que a gente tem acesso? Por onde é que se começa? Dos planos de saúde você consegue ter, né, uma ideia de quantos profissionais já realizaram. Mas o plano de saúde não divulga nada. Do meu plano de saúde, por exemplo, eu não... Ele não divulga o serviço, né? É. Mas os atendimentos, você tem a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Você pode optar por isso? Para o quê? Ou não? Para quê? Para ser atendido dessa forma? Por telemedicina? É. Sim, se você ligar dentro no seu do plano de saúde? Sim. Sim. Se você tem no seu plano de saúde, você acessa o aplicativo, a central de atendimento deles. Olha, eu quero um atendimento médico por telemedicina. Não, tá. Né? Você tem isso aí. Então, você tem um número hoje que em 2023 você teve aí 30 milhões de consultas realizadas por telemedicina. Isso foi um aumento aí de 172% em relação ao período de pandemia, que teve 7,5 milhões de atendimentos por telemedicina. E desses aí, quantos foram por planos de saúde? Eu não vou saber lhe dizer, não vou conseguir te trazer esse número agora. Tá? Mas isso a gente consegue. Até, por exemplo, como agora você tem algumas prefeituras que já têm o serviço de telemedicina, você também consegue mensurar quantas consultas estão sendo realizadas.
né? É tudo uma questão de adequação e cultura, né? E educação do povo em utilizar o serviço. Tá? Mas é uma crescente, Hélio. As pessoas estão buscando facilidade, acessibilidade, cuidado, né? E é uma forma de você entregar uma qualidade de atendimento que o setor público não entrega. Você está sendo atendido por médicos particulares, né? O setor público, muitas vezes o médico está ali, né, com calor, sem equipamento para poder atender, com um nível de uma lista de espera imensa. Então ele trabalha estafado, ele trabalha cansado, né? Então a telemedicina vem com a forma de ajudar não somente a população, mas o profissional. Né? E o aumento dessas consultas vai vindo exatamente com esse incentivo, com esse estímulo à tecnologia. Certo. E a questão da inteligência artificial? Essa está dando o que falar. É, né? É. A inteligência artificial, ela consegue te dar previsibilidade. Aí imagina que você tem um teu histórico médico e ela consegue analisar teu histórico médico e dizer para você o que poderá acontecer com a tua saúde caso algumas medidas não sejam tomadas. E aí a gente começa a trabalhar com a questão da a medicina preventiva. Eu olho o meu histórico médico, a inteligência artificial me entrega um resultado e eu consigo prever a minha saúde. Mas não somente isso, né? Ela consegue monitorar você o tempo inteiro e dar sugestões de melhoria de qualidade de vida, de alimentação e etc. Num determinado tempo, que eu não acredito que isso vai acontecer por agora, mas pode acontecer nos próximos 10, 15 anos, algumas atividades profissionais poderão sim ser substituídas pela inteligência artificial na telemedicina. Imagina que você sobe ali dentro de uma plataforma seus exames médicos, ele consegue identificar e avaliar as deficiências nutricionais que você tem e sugerir uma nova dieta personalizada para você. O nutricionista perdeu o emprego. Perdeu a função dele. Né? E ele consegue fazer ali uma análise dos seus dados e ver quais são as taxas hormonais que estão em desequilíbrio. Né? O médico, né, perdeu a função dele. O médico, né? Esqueci agora, fugiu agora o endocrinologista. O endocrinologista ele perdeu a função dele porque a inteligência artificial está conseguindo mostrar quais são as deficiências. Então, ela vem para dar muito ganho, né? Não somente no setor da saúde, mas em todas as áreas. Hoje a gente tem três agentes de inteligência artificial dentro do nosso serviço de telemedicina, onde um é treinado e restrito para responder dúvidas sobre a medicação. Então, se eu estou com dúvida de como tomar um corticoide, como tomar um analgésico, um anti-inflamatório, aí eu coloco lá qual é a medicação e pergunto. E ela responde somente para uso de medicação, não substituindo o médico e desaconselhando, desmotivando a automedicação. Tá? A gente tem uma outra inteligência artificial que ela é treinada somente para primeiros socorros. Então imagina que alguém em casa cai, bate a cabeça e está desacordado. Chamou o SAMU. Nesse tempo do SAMU chegar, faz o que com a pessoa? Você vai lá na inteligência artificial e fala, tem uma pessoa que caiu, bateu a cabeça, está desacordada, o que eu faço? E ela consegue te dar ali o passo a passo de primeiros socorros do que você precisa fazer enquanto a emergência médica não chega. Né? E a gente tem uma outra inteligência artificial treinada que é para sinais e sintomas. Estou com falta de ar, estou me sentindo enjoado, estou isso, aquilo, outro. E ela mostra ali o que pode ser feito e encaminha, né, aconselha ali a busca pelo atendimento médico. Né? Lembrando que sempre a inteligência artificial não vem para substituir o médico. Ela vem para dar um direcionamento e um aconselhamento e encaminhar ali para o médico continuar fazendo o trabalho dele. É uma situação emergencial. Exatamente. Digamos assim. Exatamente, exatamente. E com relação... Fala, Felipe. Saiu até recente, eu não sei se você deve ter visto, que uma inteligência artificial analisou uma imagem, uma ressonância, acredito, e inclusive diagnosticou uma probabilidade de câncer que depois apareceu na pessoa, alguma coisa dessa, né? E ela já tem essa capacidade de análise de imagem de exame médico, né? Sim, a própria Microsoft já está desenvolvendo algo desse tipo, onde você tem alguns aparelhos de exame de imagem, onde
aquela imagem já passa pela inteligência artificial, já sai com o laudo e um possível diagnóstico daquele exame e o médico só faz assinar aquele laudo. Né? Isso já existem alguns estudos voltados para isso aqui também no Brasil, né? O que acelera muitas coisas. Né? Imagina que eu recebi o meu exame, né? O médico, você não precisa mais fica pronto em quanto tempo? Fica pronto na hora. Você faz o exame radiográfico, você faz uma tomografia, você faz ali um PET scan, o que for, né? Saiu a imagem, ela já passa através de uma inteligência artificial para analisar aquelas imagens e dar um possível diagnóstico. Né? E esse possível diagnóstico, muitas vezes, é muito mais certeiro do que o próprio médico. Houve um caso do Americana em que o filho quebrou o braço, quebrou a mão, e ela tirou a radiografia, levou no médico, e os médicos falaram, não, essa mão aqui não tem fratura nenhuma. E ela pegou a foto, colocou no chat GPT, e falou, me mostre o que é que tem de errado com essa radiografia aqui, o que é que não tem normal. E o chat GPT identificou uma fratura na cabeça da falange do dedo do filho dela que o médico não havia percebido. Então a taxa de assertividade com a telemedicina vai ser, com a inteligência artificial vai ser muito alta. É uma crescente. A pergunta é, estamos preparados para isso? Ela não vai tomar o mercado de ninguém. Ela vai exigir pessoas mais qualificadas para usá-las. Porque não adianta você ter uma inteligência artificial se a pessoa que está utilizando não for inteligente para usá-la. Vai entregar qualquer coisa. Né? Então a gente vai precisar de pessoas cada vez mais qualificadas, habilitadas, preparadas para utilizar o que está vindo aí de tecnologia. E de certa forma ela vai fazer 50% do trabalho do médico lá, né? Vai fazer muito trabalho de muita gente. Tem uma agora que surgiu, onde ela consegue fazer análise de solo. Então você não precisa pegar mais a amostra de solo, mandar para um laboratório, para um agrônomo, para saber o que você vai precisar fazer ali. Você pega uma amostra, ali mesmo a inteligência artificial consegue, através de reagentes, identificar quais são os nutrientes que estão deficientes naquele solo e já propor o que você precisa fazer para correção. Né? Meu pai tem uma produção de leite, né? E outro dia eu estava brincando com a inteligência artificial, provocando ela quais eram os pontos que a gente poderia fazer para aumentar a produção de leite dentro da fazenda, não somente no sentido comercial, mas também no sentido de melhorar a nutrição dos animais, controle da saúde, etc., e calendário para isso. E ela entrega tudo. Então, assim, tem que saber usar a inteligência artificial, porque é uma ferramenta assim, sensacional. E na saúde ela vai trazer um avanço muito bom. Certo. A gente estava falando aqui no começo, antes da gente iniciar, sobre a questão dos transtornos mentais. Perfeito. Que assolam boa parte das pessoas no mundo que a gente vive, né? No caso aí, a telemedicina, ela atuaria de que maneira? As teleconsultas, né? Aumentando a acessibilidade a médicos, a psicólogos e psiquiatras. Né? A consulta normal também, pegou o celular, né? E durante a pandemia isso estourou muito. O pessoal, por necessidade a ter acesso a profissionais, fazia consulta no Skype, no WhatsApp, no Zoom, né? No próprio Instagram, né? Porque as pessoas vinham buscando isso. Então, falando de saúde mental, a forma de funcionamento das teleconsultas é exatamente igual à do médico. É o agendamento, né, e a busca por aquele profissional que poderá usar. Agora, esses transtornos mentais que a gente tem, que a gente ouve falar em face de todos os relatos que são feitos, eles são muito parecidos, se entrelaçam entre eles do ponto de vista de sintomas, de reações. Então, me parece que fica um pouco mais difícil de você diagnosticar exatamente o que cada um tem dentro de suas queixas, de seus problemas e tal. Como é que isso pode ser melhor equacionado? Quando você visitar Salvador, hospede-se no American Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. Vamos lá. Vamos imaginar, né, nessa nossa conversa,
que entre nós dois aqui tem uma parede. Sim. Mas tem uma câmera falando com você e uma câmera falando comigo. Mudou o que nossa conversa? Nada. Não mudou nada. Para terapia, é a mesma coisa. Para atendimento com o médico, é a mesma coisa. Só que, para o diagnóstico com o psicólogo, eu não preciso estar lá. É uma conversa. E ele vai me fazer perguntas, ele vai analisar o meu histórico, ele vai olhar minha cognição, e ele vai dar um diagnóstico ali à distância. É óbvio que a gente perde algumas coisas através dessa consulta à distância que podem passar despercebidos numa consulta presencial, como uma análise, uma leitura fria da pessoa que está diante do profissional. Né? Se está nervoso, se não está, se está tremendo, se não está, dilatação de pupila ou não, respiração ou não, se está mexendo o pé acelerado ou não. São informações que numa consulta presencial a gente consegue avaliar, né? Que acaba sendo perdido na telemedicina, né? Através da teleconsulta, mas não inviabiliza a teleconsulta. Né? Inclusive, pode ser agendado sim uma consulta presencial e a teleconsulta ser complementar, aumentar a acessibilidade. Eu tenho clientes, hoje eu ainda atendo como terapeuta, né? E eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Paraná, em Sergipe, que eu atendo através de teleconsulta. Mas, eventualmente, eu digo assim, você tem como você se deslocar e vir aqui no meu consultório? Eu preciso te atender de forma presencial. E aquele que pode, ele vem, a gente faz a consulta presencial e continua o acompanhamento por teleconsulta. Mas você, nesse caso, identifica o quê para solicitar que a pessoa esteja tete a tete com você? Eu falo isso pelo seguinte, as pessoas têm emoções múltiplas. Perfeito. Você pode ter todos os sintomas de várias e várias enfermidades que você vai classificar uma por uma. Perfeito. Só que a forma como as pessoas extravasam isso é muito variada. Tem a pessoa que é reticente, a pessoa que tem vergonha, a pessoa que é tímida, a pessoa que explana demais, a pessoa que, apesar disso tudo, dessas coisas que acometem a mesma, ela é extremamente racional, ela vai por uma linha assim, dentro de uma lógica que ela considera. Então você há de convir que tudo isso é uma multiplicidade muito grande de aspectos para você melhor identificar aquilo que a pessoa está tendo ou que ela está sentindo. Então me parece, inclusive pela reação física, como você falou, mexer as mãos, a cabeça, gesticular, mexer os pés e tal. Não seria melhor uma consulta? Você não acha que aí a consulta pessoal ela consegue clarear mais ainda aquilo que você está buscando do que a remota, à distância? A consulta remota não é para substituir a presencial, é para complementar. Não, eu sei. É para facilitar o acesso. Exato, mas não sei. Aí eu acho que é complementar. Então, no meu caso, quando é que o cliente e outra coisa, o cliente ele tem o poder de decisão e de escolha se ele quer remoto ou se ele quer presencial. Se ele tem limitações com a tecnologia, ele vai para a consulta presencial. Né? A grande maioria tem escolhido online. É porque o transtorno mental é um problema psíquico. Né? Quando você trata de uma doença específica, o problema é orgânico, é físico, é biológico. A questão mental é muito, muito ampla, muito difícil de você caracterizar. Perfeito. É nesse sentido que eu falo. Você diz que não importa, tanto faz presencialmente como remotamente, você tem essa percepção clara daquilo que você está notando ali, percebendo. Então, é isso? Como eu falei, algumas informações podem ser perdidas. Né, de leitura corporal física da pessoa, da leitura de microexpressões faciais daquela pessoa, que dentro de um consultório você consegue ver muito bem aquilo ali. Né, que numa conversa, dependendo da conexão com a internet, você pode perder para casos de terapia. Mas é uma informação falada. Né, um processo terapêutico, né, para ajudar a pessoa a entender as emoções, a lidar com as emoções, com suas questões internas, é através de uma conversa. E isso pode ser feito por telemedicina. Né? Então, quando é que eu, particularmente, solicito que um cliente vá no meu consultório? Quando eu percebo que a questão emocional que a gente vai trabalhar, ela não vai dar conta de trabalhar
sozinha. Ela precisa ali de um suporte emocional, um apoio presencial ali, pegando na mão dela e falando assim, eu tô com você, vamos lá que você consegue. Tem alguns registros de memória que são muito dolorosos para acessar. E concordo que através da teleconsulta, o próprio ego da pessoa vai fazer com que ela se sabote para não acessar aquela informação. Né? Não admitir. Não admitir. E é isso que acontece com a grande maioria das pessoas. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, aquilo que foi visto não pode ser desvisto, mas pode ser ignorado. E o maior fator que gera, hoje em dia, essas questões de problemas emocionais é o fato de ver e ignorar. Né? Então, quando a gente percebe que o cliente está nesse momento, uma consulta presencial ela faz total diferença. Porque ele consegue realmente se sentir acolhido, ele consegue realmente se sentir cuidado, né? O ego dele percebe que ali não existe perigo e permite que aquela informação seja liberada para ajudar aquela pessoa. Né? Então vai muito da abordagem do profissional, da forma como ele conduz a terapia. Não é a telemedicina ou a teleconsulta que se torna impeditivo. Tá. Eu gosto muito de dizer assim, até o profissional, independente de ser médico ou psicólogo, ele se mune de ferramentas. O que vai ajudar o cliente que vai chegar diante dele é como que ele utiliza essas ferramentas para personalizar aquele atendimento e ajudar aquela pessoa que chegou ali. Né? Muita gente que pergunta, Diego, o que você acha? É hipnose ou psicanálise? É constelação familiar ou é barras de Access? Ou é meditação? Não é uma ou outra. Pode ser uma e outra. Porque podem ser feitas combinações de ferramentas para trabalhar como alfaiate. Eu vou adaptar o processo, né, terapêutico, né, seja médico ou mental psicológico, para aquela pessoa que está diante. Né? Se vai ser com teleconsulta ou não, vai depender do profissional identificar o momento de cada paciente que ele está atendendo. Tem certos casos que você não consegue desvendar exatamente o que o seu paciente tem. Perfeito. Por uma série de razões. Ele pode estar lá diante de você compelido pela família. Perfeito. Obrigado pela família. Não, você tem que se tratar, tem que cuidar e tal. Só que ele retém informações lá no mais íntimo ser dele, que ele jamais vai falar para você, não vai falar para o advogado dele, Perfeito. não vai falar para o médico dele, enfim. Perfeito. E qualquer profissional, ele não vai se abrir mesmo, porque Perfeito. existe algo que o impede de falar isso. Perfeito. Tem vários casos, por exemplo, de criminosos seriais que foram à Câmara Elétrica lá nos Estados Unidos, tal, que mataram centenas ou pelo menos dezenas de pessoas e nunca admitiram. E mesmo tudo isso sendo provado e comprovado pelas investigações que foram feitas e tal, o corpo das pessoas foi encontrado. O que move o indivíduo, por exemplo? Eu sei que isso aí é uma situação muito fora da regra. A gente está falando de 3% da população mundial que tem essa psicopatia. Essa internalização do seu ser e jamais colocar para fora, como é que a psicologia vê isso? Olha só, Hélio, a gente percebe o seguinte. Eu não posso falar pela psicologia porque eu não sou psicólogo. Apesar de ter conhecimento de áreas da psicologia, eu não sou psicólogo. Mas como eu vejo é o seguinte. Jung já dizia que dentro de todos nós existe uma criança e um velho. E Diego diz que os comportamentos de um adulto são influenciados diretamente pelas emoções e pelas feridas que essa criança carrega. E a gente está falando de feridas relacionadas ao abandono, ferida relacionada à rejeição, à humilhação, à traição e à injustiça. Que 100% da população tem essas 5 feridas. Que estão relacionadas ali na primeira infância, né, até ali os 4 anos de idade, essas 5 feridas já existem. E elas vão influenciar o comportamento daquele adolescente e daquele adulto. Dependendo do trauma que aquela criança passou, o próprio ego bloqueia isso, aquela informação, e aí agora você tem casos extremos como esse que você está falando, onde a maioria dos serial killers que foram para a cadeira elétrica e foram presos nos Estados Unidos ali com centenas e dezenas
de assassinatos, você via um problema, um trauma de infância, muitas vezes relacionado com a mãe ou com o pai. Então a gente está falando de um trauma grande lá atrás, onde ele foi rejeitado, ele foi abandonado, onde a confiança dele foi traída, onde ele foi desrespeitado, maltratado, e o ego ele recalca isso no inconsciente da pessoa, e agora você tem um adulto que reage para que aquilo não aconteça mais. E muitas vezes através de uma projeção, querendo se vingar ou descontar em alguém aquela raiva que sentia diante daquele agressor. Então, caramba, é um assunto que a gente não tem fim. Né? Esse assunto de saúde mental, de autoconhecimento, ele não se tem fim. retroalimenta. Exatamente. E aí, tem uma frase que eu gosto muito que é: tem certas coisas na vida que tem que doer uma vez só para não doer nunca mais. Só que às vezes a dor de uma ferida emocional pode ser tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa prefere ignorar aquilo do que resolver. Né? Dentro da emergência odontológica que eu atendia, às vezes chegava uma pessoa com um abscesso submandibular. Um abscesso submandibular ele pode chegar ao tamanho de uma laranja aqui embaixo da pessoa. Quando chega nesse estágio, a dor é insuportável. A dor é muito grande, né? Esse cisto aqui submandibular. Dói dente, dói olho, dói cabeça, dói tudo. E quando ele chega na emergência médica, o médico ou o dentista não pode anestesiar, porque não vai adiantar nada. A anestesia não vai pegar, porque a anestesia é um líquido ácido, e o pus que existe dentro daquela inflamação também é ácido, então a anestesia não vai funcionar. E pior, se ele der anestesia, aquela pressão interna vai aumentar e a dor do paciente também vai aumentar. Então, como que resolve um caso desse? Dando um corte com bisturi sem anestesia. O alívio daquela pressão interna vai ser imediato e a sensação de conforto, né, daquele paciente também vai ser imediata. Só que na psicologia isso não existe. Essa entrega, eu sei que vai doer, mas eu vou deixar você acessar esse trauma e essa emoção porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, vai muito do vínculo de confiança entre profissional e paciente. Senão ele não permite. Tem um caso interessante, trazendo ainda essa sua fala em relação aos psicopatas, né? Serial killers. Teve um caso muito interessante nos Estados Unidos, onde um cara ele foi à condenação, matou uma série de mulheres, todo mundo no tribunal, os parentes daquelas vítimas no tribunal foram lá estar de frente com o assassino, e todos disseram tudo o que gostariam de fazer com aquele assassino para ele poder pagar pelo que ele fez. Só que teve um senhor, um pastor, que chega diante daquele cara e diz só uma coisa: eu não sei por que você fez o que você fez, eu não sei o que te motivou a fazer o que você fez com a minha filha, mas eu te perdoo. Um serial killer com uma psicopatia desse nível, ele não demonstra nenhum tipo de emoção. Sim, totalmente frio. Mas nesse momento... Ele não se compadece da dor da pessoa. Nesse momento... Ele se compadeceu? Ele chorou. Ele chorou. Então, a partir do momento em que ele tem um senhor na frente dele, com a idade de ser pai ou avô dele, dizendo, eu te perdoo, e ali ele faz uma projeção, ninguém sabe o que foi que tocou ali dentro, mas ele conseguiu manifestar uma emoção. Ele conseguiu manifestar uma emoção. E agora ele precisaria conviver condenado, talvez ali uma condenação perpétua, mesmo tendo sido perdoado por um pai de uma das vítimas dele. Isso eu acredito que é a pior cadeia que pode existir para alguém. Não é? Agora, então depende muito. Mas nesse caso aí, o psicopata, ele nasce psicopata, com predisposição. O serial killer não nasce psicopata, não é? O psicopata... O serial killer talvez seja uma manifestação extrema do psicopata. Pronto. Todo mundo tem algum grau de psicopatia. Sim.
Matar uma Independente. formiguinha. A gente não pode dizer... Quando você é criança. Não. Fazer um mal. A questão da psicopatia não tem a ver somente com como é que eu posso dizer assim, um comportamento agressor. Não. Não. Uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa de sucesso, ela é psicopata em algum nível. Tá? Ela tem um nível de psicopatia. Então, é importante a gente... eu gosto muito de flexibilizar rótulos. Porque senão a gente sai botando rótulo em todo mundo e fala é assim, assado. Não. Todo mundo tem um pouquinho do perfil narcisista. Todo mundo tem um pouquinho do perfil psicopata. Todo mundo tem um pouquinho do perfil de vítima. Isso faz parte da humanidade. Né? A questão é como que os eventos passados daquela pessoa influenciam em um comportamento disfuncional. Aí é outra conversa. Aí houve uma origem traumática. Hoje um fator determinante potencializou aquela característica naquela pessoa em busca de defesa. Porque o nosso ego ele só quer fazer duas coisas. Proteger e promover. O nosso ego ele quer nos proteger de sofrer e quer nos promover ao conforto, à promoção, à felicidade. Quem é que determina isso? A primeira infância daquela pessoa, o que ela viveu na primeira infância, as 5 feridas dela. O ser humano, ele foge dessas 5 feridas, do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição e da injustiça. Mas ele corre em busca de amor, de acolhimento, de pertencimento, reconhecimento e amor, reconhecimento, pertencimento, proteção, né? São amor, reconhecimento, pertencimento, proteção e pertencimento. Falei já pertencimento, né? Já. São 5. Amor, proteção, reconhecimento, pertencimento e acolhimento. Demorou, mas saiu. Tá? Demorou, mas saiu. Corre atrás desses 5. Quando você se sente acolhido... Mas você não acredita também no anti-exemplo? Vou lhe explicar. Isso é uma história que me contaram, tá? Acredito ser verdadeira. 2 irmãos. Certo. Faixa etária semelhante. Certo. Um ano mais velho do que o outro só. Perfeito. Viviam em uma família completamente desestruturada. Perfeito. O pai batia na mãe, traía a mãe, alcoólatra, batia nos filhos, tal. Assim, a pancadaria ela predominava naquela família. Aí o tempo vai passando. Um dos meninos se torna um médico conceituado, famoso, tal. O outro não deu para nada, não estudou, não trabalhou e tal. Começou a praticar pequenos delitos, né, até que foi preso. Perfeito. E só que o irmão dele era um médico muito conhecido, conceituado. E uma determinada jornalista, ao saber da história do irmão que estava cumprindo pena na penitenciária, ela resolveu fazer uma entrevista com ambos, né? E o mote era porque um era um médico famoso, o outro presidiário, né? E ela vai falar primeiro com o presidiário, ela vai lá fazer essa reportagem e tal, e dentre várias perguntas, ela pergunta por que você está aqui, né, na cadeia, tal, o que você atribui a isso? Aí começa a relatar o fato de que, em sua infância, primeira infância, ele presenciou essas barbaridades todas dele, e ele passou a ser uma criança desajustada, revoltada, que não tinha interesse em fazer nada, porque achava que não ia ter futuro, coisa do tipo. Culpa do pai. A culpa é do meu pai, eu sou assim por causa dele. Aí ela vai a falar com o médico conhecido, marca lá uma entrevista com ele, consultório, faz algumas perguntas, no final a mesma indagação. Por que o senhor se tornou essa pessoa que o senhor é? Ele conta a mesma história do irmão, de tudo que ele passou na vida, e ele, em um determinado momento, jurou que nunca na vida dele ele se espelharia no pai. Ele tinha que ser o oposto, uma pessoa, apesar de tudo que passou, uma pessoa bem-sucedida. E a sociedade também está cheia de casos assim, de pessoas que passaram extremas dificuldades, vicissitudes, e só se tornaram pessoas vencedoras, né? Perfeito. Então eu acho que isso também, contrapõe um pouco, e a gente tem que trabalhar dentro das realidades que estão aí, até porque a gente precisa enaltecer o ser humano, porque o ser humano é capaz de voos
fantásticos, como também de regressões. Perfeito. Você citou agora há pouco o sujeito mais rico do mundo, chegou lá por quê? Não foi por acaso, muita coisa ele deve ter feito. Sim. Né? Então, quer dizer, eu acho que tudo isso cabe nessa análise aí do ser humano, daquilo que lhe condiciona, daquilo que lhe serve como efeito inverso, né? Eu acho que a gente tem que ver esses lados também. Essa história é sensacional, porque ela mostra como que o ambiente influencia no resultado e na forma como molda o ser humano. Mas eles eram irmãos siameses? Sim. Siameses? Não. Irmãos. Então, se não Você são... fala gêmeos? Não. Se não são, não. Siameses são grudados, nascem no mesmo corpo. Não. Né? Se não são, mesmo sendo irmãos e morando sobre a mesma casa, eles tinham autonomia para frequentar ambientes diferentes. Enquanto um poderia optar por uma biblioteca para fugir do ambiente, o outro poderia optar para ir para uma boca de fumo para se drogar. Mesmo sendo irmãos criados no mesmo ambiente, a forma como eles percebiam o ambiente era diferente, porque passa pelos filtros dos nossos 5 sentidos. Né? Então, os nossos 5 sentidos estão captando tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E eu colocaria ainda um 6º, que é a nossa percepção extrasensorial que cada um tem. Isso torna algumas pessoas mais sensíveis, outras mais racionais, outras mais emotivas, outras mais frias, mas mesmo são 2 irmãos, filhos do mesmo pai, mesmo que fossem gêmeos, estariam percebendo o mundo de forma diferente e estariam reagindo ao mundo de forma diferente. E isso é individual de cada um. Né? Isso é bastante interessante porque nos faz querer buscar e entender ainda mais sobre o que determina o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Né? Na maioria das vezes, a forma como ela percebeu os eventos que aconteceram com ela na primeira infância. Vamos falar um pouquinho aqui Vamos voltar um pouquinho ao nosso tema. Vamos lá. O futuro da telemedicina, tendências, tecnologias emergentes, porque tudo se transforma, né? Tudo vai evoluindo. Sim. Dentro da própria telemedicina, como é que você vê isso? Primeiro, a questão do reconhecimento, né? Sim. A questão da expansão, Sim. que é algo que tem que haver necessariamente. Mas... É uma questão que precisa de educação da população, precisa da expansão da cultura, né, a respeito dos benefícios da telemedicina. Como a gente estava conversando mais cedo, vem crescendo muito a questão da inteligência artificial, né, dos aparelhos portáteis, né, que fazem mensuração ali, seja da oximetria, da frequência cardíaca da pessoa, da frequência respiratória. Tecnologia e esses gadgets, né, que são esses aparelhos, vem crescendo muito. Então, o futuro da telemedicina ela estar cada vez mais acessível não somente para a população de boa qualidade de vida, né, com uma classe social mais elevada, mas também para os mais desfavorecidos. Eu acredito que o maior avanço da telemedicina vai ser você conseguir desburocratizar a saúde, levando ela para locais remotos, para uma tribo indígena, para uma cidade no interior, né, disponibilizar, por exemplo, imagina você ter um médico em qualquer lugar, uma empresa de logística que tem ali motoristas de caminhão, onde dormem em postos de gasolina, almoçam em restaurante de beira de estrada e estão passando mal, e esse cara muitas vezes precisa ali de um acesso à saúde e não tem. A telemedicina está ajudando esse rapaz. Né? Então, o futuro da telemedicina é bastante promissor. Né? No Brasil, para 2025, é um mercado de 5,5 bilhões de reais, mas nos Estados Unidos, até 2030, é um mercado de 875 bilhões de dólares. Então, é muita coisa. O mercado é bastante promissor, né? Agora, é óbvio, tem muito trabalho a ser feito. Certo. E a questão da legislação? Completamente está dentro da lei. Hoje ele é reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde, de Medicina, e pela Agência Nacional de Saúde. Tá? Então, é completamente regulamentado. Isso não tem problema nenhum. É óbvio que respeitando ali os critérios ali de lei LGPD, segurança de dados e tudo mais. Mas está. E com relação ao poder público, você acha que os governos têm demonstrado uma certa reticência ou não? Como eu falei aqui, né, o governo de Santa Catarina
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, algumas cidades já estão implementando isso aí. Né? Dentro da nossa cidade aqui, faz parte do plano de governo do Bruno Reis. Né? No fim, na campanha dele, ele falou que colocou. Mas isso vai muito do interesse, né, político, né, estratégico daquela empresa, daquele estado, daquela cidade, em disponibilizar a telemedicina. Se a gente for falar num plano nacional, presidencial, eu ainda não ouvi falar nada sobre isso aí. Em relação à parte que perguntou agora da legislação, você enxerga que existe algum entrave legal ou algo que possa melhorar? Não, nenhum entrave legal. Completamente autorizado e liberado o uso da telemedicina. Autorizado em que ano? Uma coisa recente? Durante a pandemia. Ah, tá. Tem uns 4, 5 anos. 2021, né? 2021, 2022. Mas foi forçosamente por causa da pandemia? Foi por uma questão, foi uma questão de necessidade. Ah, tá. Imagina a quantidade de pessoas que chegaram numa emergência médica com Covid psicológico foi absurda. Porque a pessoa ficava em casa assistindo a televisão, vendo as notícias, somatizando os sentimentos e sensações e chegando dentro de um posto de saúde, muitas vezes com a crise de pânico, achando que estava com Covid porque estava com falta de ar. Então, foram chegando muitos casos em que, não, peraí, como é que a gente consegue resolver isso aqui? Vamos liberar a telemedicina? Então começou com os psicólogos, né? As consultas com o psicólogo ali para, calma, vamos trazer estabilidade emocional, psicológica para a população. Mas peraí, tem um pessoal que está precisando de remédio controlado para pressão em casa, para coração e não está podendo sair para comprar. Como que a gente faz isso? Como é que ele vai no médico? Não pode. Então, vem a telemedicina, vem o Conselho Nacional de Medicina e fala assim, não, a gente pode se beneficiar sim. E aí começou primeiro com os médicos psiquiatras. Começou com o médico psiquiatra para prescrever as medicações e depois foi se estendendo para as outras áreas das especialidades médicas. Né? Então, foi em 2023 que começou isso aí. Hoje, certo. Completamente regulamentado, regularizado, tudo direitinho. Vamos falar agora da LID? Vamos lá. Diga pra gente aí. O LID, na verdade, o LID é um grupo empresarial do João Dória, né, que é ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, né, e é um grupo de empresários, né, que visam aí impactar positivamente a economia do nosso país. É um grupo que tem mais de 20 anos de mercado, são mais de 27 unidades internacionais. Então, hoje são 46 unidades no total, né, sendo 21 no Brasil e 27 países, né, 27 unidades internacionais. E o único objetivo do LID é promover negócios e troca de informação e geração ali de relacionamentos de bons valores. Né? Tanto que quando o João ele assumiu a questão da posição dele como prefeito e governador, ele se afastou do LID porque ele nunca quis ver uma relação direta ali do LID envolvido com decisões e relações políticas. É extremamente empresarial, com foco em geração de negócios. Né? Até o final do ano passado, eu estava como presidente do LID Futuro, que era um grupo de pequenos e médios empresários. No final do ano, houve uma reestruturação do LID, né, onde o LID Futuro ele passa a ser parte do LID Bahia, e eu assumo uma posição ali como head de varejo dentro do LID Bahia, né, gerando ali oportunidades, eventos para a gente difundir cada vez mais e melhorar cada vez mais o setor do varejo na Bahia. E como é que funciona efetivamente assim? Que áreas vocês atuam? Todas as áreas da economia nacional. Todas as áreas. Todas as áreas, desde a energia solar, mas é a sustentabilidade. Partir de determinadas empresas? Ou... Sim, através de associações, filiações, né? Algumas empresas que decidem fazer parte daquele grupo, né, se filiam ao LID para usufruir aí do grupo de networking, dos eventos que são promovidos pelo LID. Né? Tem eventos todos os meses, tem eventos internacionais. Agora vão ter aí o fórum na China, vai ter o fórum na Suíça, né? Tem também em Nova York. Tá? Acontece no Rio de Janeiro também. Então, além dos fóruns internacionais, você tem os fóruns nacionais, você tem os seminários, você tem os debates, onde as principais lideranças, né, empresariais privadas do país se encontram para discutir economia, negócios. Né? Só para você ter uma ideia, Hélio,
55% do PIB nacional privado hoje está dentro do LEED. Então, se esse pessoal decide parar, o país para. Né? Como a gente havia falado, se a gente fosse, no Brasil, um grupo empresarial mais unido, a gente seria a maior potência do mundo. Porque nesse país não falta nada. Né? Mas, infelizmente, a gente coloca a política e o governo acima de muita coisa, ao invés de, como empresários, a gente levantar a bandeira para mudar a realidade econômica, né, educacional e de saúde do nosso país. E o LEED tem voz ativa em relação a essa questão da economia do país? Tem. 55% do PIB nacional privado. E se manifesta como? A geração de negócios. Ele não se mexe na política. Isso. Não, ele não se envolve com política. Isso que eu lhe perguntei. Não, ele não se envolve com política. Mas eles atuam diretamente ali na geração de negócios para fomentar e melhorar a economia do país. Porque eu tenho visto das poucas entrevistas que ele deu, o João Dória, ele está um pouco à margem dessa questão da política. Ele não tem se manifestado nem a favor nem contra. Não, exato. E não quer mais saber de política. Essa é a postura adequada, né? Exatamente. Isso é empresa de quê exatamente? Eu tenho uma empresa de telemedicina. Telemedicina. A gente tem uma empresa de telemedicina que leva aí, né, a acessibilidade à saúde 24 horas para as pessoas, né, com assistência primária à saúde, né, que é exatamente aqueles 94% de casos que chega no serviço público que pode ser resolvido através de uma consulta médica. Tá? Então, hoje a gente presta esse serviço através de um aplicativo, né, para pequenas e médias empresas que buscam ali uma alternativa ao plano de saúde para os seus funcionários. Então, hoje a gente tem cliente que tem ali 4 funcionários que utiliza a telemedicina, mas hoje, particularmente, a gente enviou uma proposta para uma empresa que tem 6.000 funcionários. Então, ela vem como uma forma de você levar mais benefícios para o colaborador. Independentemente de qualquer ramo de atividade. Qualquer ramo de atividade, exatamente. Qualquer ramo de atividade. E você, a sua percepção é de que cada vez mais se amplia. Isso não tem volta. Né? Quando você visitar Salvador, hospede-se no America Towers Hotel, situado no coração financeiro da cidade, a 300 metros do maior shopping center do Brasil, o Salvador Shopping, a 3 quilômetros da praia e 18 quilômetros do aeroporto. Fazendo a sua reserva pelo site do hotel, você utilize o nosso cupom e obtenha 11% de desconto. É que nem a saúde mental. O número das pessoas ansiosas e depressivas vão aumentar cada vez mais com o aumento da tecnologia, porque o uso de tela está aumentando. As pessoas estão muito no celular, no tablet, no computador, cada vez mais, e isso é uma forma de anestesiar esses problemas de saúde mental. E a telemedicina também só vai avançar, porque as pessoas querem mais facilidade, né? Facilita acesso a alguns... Pra você ter ideia, teve um médico que realizou uma cirurgia cardíaca à distância. Não sei se você viu isso. Não. Usando tecnologia 5G. Né? Ele estava no escritório dele de terno e gravata, com óculos de realidade virtual, uma conexão 5G, operando um coração de um paciente no centro cirúrgico através de robô do outro lado do mundo. Do outro lado. Então, ele é médico, claro. Essa tecnologia já existe. Né? Então, isso vai aumentar cada vez mais. Quando que vai chegar isso no Brasil? Não sei, mas a gente está encaminhando para lá. Ok, Felipe. Diego, o que é que eu não lhe perguntei que você gostaria de falar? Foi uma conversa bastante completa, bastante... Não foi completa, não, faltou muita coisa. Não tem mais nada que eu queria te falar sobre... É realmente importante. Você deu uma pincelada rápida aí. A questão que eu estava falando com você antes de começar o programa, né? Esses transtornos aí. Nós vivemos na era da internet. Então, exato. A internet, ela tem muitos aspectos positivos, tem outros aspectos que não são tão positivos, né? Que são aquelas pessoas que atacam à distância, que criticam, enfim, né? Eu até escrevi um texto outro dia, já tem um tempinho, eu não estou lembrado do título agora. Atiradores de pedra. Uhum. Né? Vou ter uma matéria qualquer, um vídeo, aí o cara se acha no direito
de ficar apedrejando, né? Porque ele está lá incógnito, entre aspas, né? Está escondidinho e tal. Mas eu me refiro mais a esses sites que vendem facilidade. Okay. Essa coisa mirabolante que a gente tem, do tipo, né? É assim, a folha de louro é um excelente chá para baixar a glicose. Canela em pó. Canela em pó. A folha da goiabeira. Tudo isso são fantasias mirabolantes e outros remédios aí. Outros remédios até que são comercializados, enfim. E que as pessoas caem que nem patinhos. Compram, tal. Cursos de felicidade, de como vencer na vida, tal, como se isso fosse a receita de bolo. O que leva o cidadão, assim, no terceiro milênio, e pessoas esclarecidas, não são pessoas iletradas, são pessoas letradas. O que faz o ser humano ser tão suscetível a esses contos do vigário, essas coisas todas? E aí o cara quebra a cabeça, fica doente mentalmente e bota a culpa em quem? Sabe lá Deus em quem, né? Sim. Aí não tem nem bispo mais para o cara se queixar para o bispo. Sim. O que leva o ser humano a ser assim? É algo assim inacreditável, né? Você tem a fitoterapia, né, que é o uso de elementos naturais para cura. A gente tem tribos indígenas, aborígenes, que já utilizam de folhas. A terapia também. Pois é, né? Mas se a gente for parar para observar, a nossa medicina surgiu, né, a alopatia surgiu por conta da fitoterapia e da homeopatia, que é o uso de elementos naturais para a saúde. Então, eu particularmente acredito, sim, no poder curativo das plantas. Eu acredito. Né? Porque antes de existir toda a tecnologia que nós temos, era assim que era curado. Não tinha jeito. Se você pegar a papoula foi muito utilizada como um suporte anestésico para o controle da dor. Né, que é o que depois, se você faz ali a manufaturação daquilo ali, você vai gerar o ópio, que vira uma droga e a pessoa se vicia. Mas a papoula foi utilizada muito como controle da dor até surgir a anestesia em 1846 ou 1844, foi quando surgiu o éter. Né? O éter, e depois veio o óxido nitroso em 1846 e depois a cirurgia como a gente conhece hoje, né, 1848. Tá? Então, eu acredito particularmente no poder curativo das plantas, das raízes, né, dos frutos, das cascas. Agora, é óbvio que se a gente for comparar, né, o poder real, imediato de resolução de um problema, a gente não pode comparar aí a alopatia com esse tipo de medicinas. Né? É óbvio que criar uma esperança a respeito de uma cura sobrenatural de algo também é inocência. Né? E a inocência às vezes faz com que o indivíduo possa se colocar em maus caminhos. Eu particularmente acredito, mas é importante evitar os extremismos, né? Porque é o extremismo que faz a pessoa também se arrepender das decisões que toma. Né? E teve uma outra questão que você falou aí, não estou lembrado agora, escapou, além das folhas e frutos e tudo mais, teve uma outra coisa que você falou. A busca pela felicidade. A busca pela felicidade, inclusive, é um curso mais vendido de Harvard. Né? E hoje, algumas empresas estão implantando um profissional chamado CHO, que é Chief Happiness Officer, que é aquele diretor responsável pelo setor de felicidade dentro da empresa, com o objetivo de melhorar a saúde mental corporativa, diminuir a taxa de burnout, diminuir a taxa de turnover, porque a felicidade é subjetiva. A felicidade é muito filosófica. Felicidade é o momento presente que a gente está vivendo aqui. Sim. E eu gosto muito de dizer aqui, né, dentro de uma brincadeira assim, felicidade é como um orgasmo, passa assim, ó, pau. E depois o que fica é a lembrança daquele momento que pode trazer uma alegria. Né? E aí a gente entra agora dentro de uma discussão filosófica. Né? Porque felicidade é momento, é aquele momento de contemplação quando você vê um recém-nascido, é um bebê, quando você comemora ali uma vitória, mas dura segundos. Mas a lembrança daquilo vai te trazer alegria agora. Então essa busca pela felicidade da Disney, eu acredito que é muito uma questão da inocência do ser humano em busca de um final feliz. E
E por que o né? ser humano tem uma certa tendência de edulcorar, que é adoçar momentos pretéritos que ele traz, puxa pela mente? Foram momentos assim que ele foi feliz e ele vai lá buscar e tal, fica relembrando, às vezes verbaliza. Somos seres emocionais, né? Somos seres emocionais. Não, mas às vezes a gente compara com o momento atual. A gente era feliz e não sabia. Você acredita nisso, nessa frase? Ou isso é uma autojustificativa? Boa. Isso é uma utilização. A gente dá para um momento que a gente não está legal, mas que já foi e não enxergou. Vamos lá. Perfeito. Isso é uma utilização do que já aconteceu para justificar os problemas atuais. É isso. Né? Eu vejo assim também. É uma utilização do que já aconteceu para justificar os problemas atuais. Só que para mudar os problemas atuais, a pessoa perpassa por duas coisas: medo e culpa. Porque, caramba, eu era feliz e não sabia. Pelo que você se sente culpado, né, que você está se martirizando hoje, que você está se castigando hoje para não mudar a sua situação? Eu tenho medo de como a outra pessoa vai se sentir. Eu estou com medo de como é que os outros vão falar. E essa pessoa fica congelada no limbo. Ela literalmente fica presa ali, na dúvida de ser livre e realmente conquistar mudanças melhores para a vida dela, ou ficar olhando para o passado, usando aquilo ali como uma justificativa da desgraça que ela está vivendo naquele momento. Atual. Exatamente. Que ela não está dando conta. E ela dá conta. A pergunta é: com quem é a dependência emocional que aquela pessoa tem que impede ela de seguir adiante? Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter a frase de alguém, sempre vai ter a voz de alguém, sempre vai ter a lembrança do rosto de alguém, né? Então, quem é a pessoa aquela pessoa que está parada, travada, está com medo de decepcionar ou se sente culpado de deixar para trás para construir o sucesso dela? Essas são as duas. Essa é uma pergunta interessante, porque ela pode ser feliz, mas ao invés de olhar para os fracassos, é importante ela olhar para trás e falar assim: o que foi que eu construí que me fez chegar onde eu estou? O que foi que me fez vencer? Por que as pessoas me admiram? Por que alguns bilionários vão à falência e reconstroem tudo de novo? Porque eles não estão olhando para o fracasso, eles não estão olhando para a causa que fez ele quebrar. Ele está olhando o que ele sabia e o que ele fez construir, o que ele construiu, e quando eles reconstroem de uma forma muito maior do que eles haviam. O próprio Trump é exemplo disso, que quebrou. Aquele Robert Kiyosaki, pai rico, pai pobre, ele ficou bilionário ensinando as pessoas sobre como independência financeira, e depois que ele era bilionário, ele quebrou e perdeu tudo. Mas ele reconstruiu tudo de novo. Você falou um negócio interessante, eu estava comentando com o Felipe aí, acho que foi ontem. É o seguinte, a revista Forbes, anualmente, ela elenca as pessoas mais ricas do mundo, né? Algumas, né? Tem algumas que não estão lá. Não, mas uma via de regra, está lá o Bill Gates, o Elon Musk, o Jeff Bezos, e algumas famílias da Europa, enfim. Os mais famosos, né? Acaba aquele aparecendo mexicano ali. até que está meio sumido. Aquele que é dono lá daquela rede de televisão do Slim, eu acho que é Slim, que era dono da Claro também e tal. Enfim, essas pessoas aí. E eu estava vendo e à medida que os anos vão se passando, as pessoas vão aumentando suas fortunas, né? Então, eu vi uma matéria dizendo que daqui 10 anos a gente vai ter, daqui a provavelmente 10, pode ser que esse número ele reduza para 5, para 6 ou para 7, enfim. Que daqui a um certo tempo, que eles falam em 10 anos, nós vamos começar a ler na revista Forbes a relação dos maiores trilionários do mundo. Não vão ser mais bilionários, vão ser trilionários. De dólares, né? Não é bilhão, não. Ou de real, nada, é dólar, né? Porque é a revista americana e tal. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: qual a leitura que você faz disso? Cada vez somos mais pobres. Certo. A pobreza no mundo, ela aumenta cada vez mais. A riqueza está na mão de meia dúzia no sentido figurado, porque é muito mais do que meia dúzia. Então, cada vez mais, assim, um percentual pequeno.
1% das pessoas vão deter 90% da riqueza mundial. Perfeito. Aí, a pergunta que não quer calar. O que é que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá. O que eu tenho, por exemplo, eu acho o seguinte, por que que as pessoas, entende? Elas também não conseguem chegar desse Olimpo e só algumas delas. Qual a condição especial dessas pessoas? Eu não vejo que todos nós somos iguais, temos o mesmo potencial, podemos ter os mesmos propósitos. O que não nos impede de não sermos trilionários daqui a 10 anos? É interessante essa análise, porque o Elon Musk, ele é o mais rico do mundo, não porque ele tem $1 trilhão na conta bancária, mas porque os negócios dele são avaliados naquilo ali. Exatamente. Né? Então, a fortuna que os mais ricos, a fortuna propagada, não é o dinheiro no banco, é o que o pessoal chama de valuation ou de equity. Patrimônio, a percepção de valor, nem de patrimônio, porque se a gente for pegar a Apple, né, que é a empresa mais bem valorizada no mundo, o patrimônio dela não vale o que a marca vale. Sim. E se você for na conta bancária dela, não tem o que ela vale também. Então, é uma riqueza, vamos dizer, que é utilizada como uma ferramenta de impacto na economia mundial, porque não representa se a gente for falar assim, em barras de ouro, o que diz representa. Não está no cofre do tio Patinhas. Pois é, está em bits e bytes. Né? Está em bits e bytes. E o dinheiro físico ele está cada vez mais digital. Isso no meu ponto de vista, isso é um problema. Né? Porque você perde lastro, você perde controle, você perde um monte de coisa disso aí. Enfim. Mas eu penso o seguinte, por que algumas pessoas conseguem conquistar esse tipo de riqueza e outras não? Né? E aí a gente volta para as emoções. A gente volta para a programação de vida que aquela pessoa receber para a cultura. Está lá na Bíblia, instrui a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Só que tem lá também em Gênesis na Bíblia que fala o seguinte, o homem ele foi feito para dominar sobre todos os animais da terra, da água e do mar e não tem limite territorial. Vá e conquiste tudo que você quiser. Só que vai da ambição de cada um em fazer essa busca. O homem ele só não é responsável por controlar outro homem. Porque o ego bate um de frente com o outro e dá guerra. Mas se dois homens estão em paz e resolvem construir juntos, ele não tem limite para o crescimento dele. E por que algumas pessoas conseguem se destacar tão grandiosamente no nosso terreno? Aí vai uma questão mental, psicológica daquela pessoa. O Elon Musk ele está dentro de um aspecto autista chamado Asperger, assim como o Bill Gates, assim como outros grandes bilionários estão dentro de um aspecto autista. Ou seja, a forma como eles percebem e reagem a acontecimentos é diferente da grande maioria dos seres humanos. Né? E aí a gente tem também a questão cultural, né? A questão religiosa envolvida naquela pessoa. Se a gente for olhar, criando polêmica aqui, as pessoas de uma religião protestantes elas são muito mais proativas do que uma pessoa de uma religião católica. O católico ele é mais vitimista, ele é mais esperançoso de uma resolução divina. Pois é, então tudo vai muito da forma como o software daquela pessoa foi programado, de como que a mentalidade dela foi construída. Isso é um fator determinante para a construção de riqueza ou não. Tá bom. E aí, o que faltou mais? Eu vou fazer de novo a pergunta. Eu acredito que a gente teve uma conversa bastante completa aqui, tá certo. Eu agradeço imensamente pelo convite, pelo espaço, pelo tempo. Obrigado. Agradeço também o pessoal que está em casa assistindo a gente aí. Cola aqui no 11Cast com o pessoal que tem conteúdo assim riquíssimo para vocês acompanharem aqui. Quem quiser me acompanhar, saber mais, tem minhas redes sociais, né? Tá aí Diego.Wildberger, que é meu Instagram, tem meu site que é hipnosesalvador.com.br, tem lá o site da empresa de telemedicina que é meditecorp.com.br e eu fico à disposição, o pessoal que está em casa e para vocês aqui. Tá bom, obrigado, viu, por ter vindo. Tudo bem, obrigado a você. E para vocês que estiveram conosco até agora, até a próxima. Obrigado.